Há precisamente 11 anos atrás, um certo cidadão das ruas apareceu na internet e ficou bem famoso. Esse rapaz, chamado Eduardo Marinho, apareceu em uma entrevista aleatória de um canal aleatório, falando certas verdades mascaradas de mentiras e mentiras mascaradas de verdades. Porém, essas palavras ditas com tanta eloquência e desenvoltura acabou agradando uma certa ala política e ideológica que abrigou esse rapaz aí, o discurso dele, e trouxe aqui para a mídia naquela época. O rapaz ficou famosão, saiu das ruas e ganhou os palcos de políticos, celebridades e várias pessoas de ideologia de esquerda ou até mesmo alguns radicais. Então, hoje em dia esse cara é bem hipócrita, porque ele vive uma vida totalmente diferente da que ele pregava antigamente. Mas, vamos voltar para um vídeo clássico dele, de 11 anos atrás, que foi um dos vídeos que o deixou famoso. E vamos ver se ele ainda mantém um pouco dessas palavras, se ainda fazem sentido aos dias de hoje, e o que é que não faz. Lembrando sempre que essas palavras ditas por ele são muito bem adornadas, são palavras muito bonitinhas, são palavras bem enfeitadas e cheias de retoques, para esconder o que na verdade tem um discurso ideológico bem forte por trás. Mas você vai entender o que eu estou falando agora, tá? Acompanha comigo esse vídeo e tenta refletir um pouco e discordar um pouco, porque nem tudo que ele fala aqui é real, é verdade e é digno de concordância. Não, tem muita bobagem aqui que na época não reivindicaram ele, né? Não foram contra, não contra-argumentaram, mas hoje dá para você contra-argumentar. Então acompanha comigo, clica no like aí e vamos acompanhar Eduardo Marinho, realidade, sentimento e a falsa inferioridade dos pobres. Acordar para a realidade? Acorda para a realidade. Mas não vai buscar romper violentamente, não tem essa ruptura, cara. Para alguns precisa, para a maioria não. Se você buscar ter prazer em viver, você já está sendo revolucionário. Se você não aceitar um trabalho que te sacrifique, você já está sendo revolucionário. Se você Revolucionário, né? Sacaram. conseguir criar os seus valores, você está sendo super revolucionário. Você não precisa chutar o pau da barraca. Basta não se submeter ou parar de se submeter ao que te é imposto. Não vou por aí, cara. Não precisa você passar perrengue. É bom, mas não precisa, cara. Se você quiser tomar consciência mesmo, não precisa. Seria bom se aproximar dos periféricos. Porque ele tem sabedoria pra caralho. Depende dos periféricos. Olha só, já começa aí. Ele já vai começar a falar uma frase bonitinha para poder encaixar no discurso dele. Não, tem que se aproximar dos periféricos, porque os periféricos têm muita sabedoria. Calma, cara, vai com calma, meu amigo. Eu também cresci perto da periferia, meu amigo. E não é todo periférico que tem sabedoria, não, rapaz. Vamos com calma aí. Vamos com calma aí, tá? Nada a ver isso daí. Porque o que mantém o sistema atual aí é justamente as pessoas que não têm muita capacidade cognitiva, intelectual, ou capacidade contra-argumentativa, ou capacidade crítica, digamos assim. E a grande, gigantesca parte deles estão na classe média e na periferia. E eu não estou defendendo a classe alta, tá? A classe alta está cheio de imbecil com diploma. Cheio de imbecis com diploma. Mas quem mantém esse sistema porco que ele está criticando aí é a galera da classe média e a galera periférica, que ele tá falando aí que tem muita sabedoria. Calma lá, Virão, calma lá. São poucos, tem que saber escolher. Poucos não, são muitos, mas tem que saber escolher, porque o trigo tá misturado no joio ali, meu amigo. É uma bagunça do caramba. Mas se aproximar dos periféricos, velho, exige um elemento fundamental que se chama humildade. Porque o cara que vem da elite, ele é condicionado a um sentimento de superioridade. Falso, mas ele é condicionado fortemente a isso. Ele acha que porque ele tem uma universidade, ele é superior a um cara que não tem universidade. E ele não percebe que ele mesmo não tem cancha, não tem raça, não tem peito para encarar as dificuldades que encara o cara sem universidade. É preciso perceber e ganhar respeito, velho. Se você ganha respeito, você ganha humildade. Se você ganha humildade, você tem um campo fértil para aprender. E aprender coisas... Ok, você ganha, se você tiver humildade, você ganha a aprendizagem, né? Você abre as portas para a aprendizagem, porque todos nós temos que aprender coisas novas, todos nós estamos aqui, somos eternos aprendizes. Ninguém pode ser autossuficiente para dizer, já sei tudo, não preciso da sua opinião. Não, na verdade nós não sabemos quase nada de nada, então a gente tem que estar sempre aberto a novas opiniões, novas aprendizagens, novos conhecimentos, claro, sempre respeitando a si mesmo, porque senão você vira uma Maria vai com as outras, senão você vira uma pessoa totalmente sem identidade. Então deve-se haver o equilíbrio entre a humildade e o equilíbrio também em saber quem você é, os seus valores,
suas virtudes e o que te difere dos outros, tá? Não é só um caminho da humildade onde você apaga-se como indivíduo da sociedade. Não, você tem que também saber se respeitar, saber ter o seu valor. Você tem que saber ter o seu valor. Coisa que ele não tá falando aí, tá? Ele tá falando, não, ser humilde é isso aí e tal, baixa a cabeça e tal. Não, calma aí, cara, não é assim. Ah, o sistema está corrompendo tudo. Ok, então ative o seu lado crítico, saiba ouvir opiniões, filtre as opiniões e saiba o que te cabe e o que não te cabe. Mas também saiba o teu valor. Porque se você não souber o seu valor, ninguém vai te valorizar nessa vida. Então, calma lá, viu, Eduardo Marinho? Tá vendo aí, ó? Mais uma palavra bonitinha, adornada, para empurrar um discurso que na prática não funciona muito. Mas vamos lá. Muito mais fortes do que a universidade. Você ganha humildade. Se você ganha humildade, você tem um campo fértil para aprender. E aprender coisas muito mais fortes do que a universidade ensina. Porque a universidade ensina teorias. A periferia ensina vivências. Sabedoria. Não exatamente. Sabedoria eu discordo. Vivência eu concordo. Periferia, quando ele está falando periferia, ele está falando a vida normal, a vidona mesmo. Uma pessoa que não tem faculdade, que não tem diploma, realmente num país desse ele tem que se virar. Ele vai ter que se virar nos 30 para poder prosperar na vida, entendeu? E para ele a conta vai ser muito mais difícil, então com certeza esse cara vai ganhar vivência. Agora, se esse cara vai ganhar sabedoria ou não, aí depende dele, não depende da periferia. Entendeu? Tem muito velhinho aí, que a gente vê velhinho, que acha que é um velhinho sábio, mas não, o cara não aprendeu nada com a vida. O cara insistiu nos mesmos erros o resto da vida inteira e hoje é apenas um velho decrépito, repetindo os mesmos erros ou se lembrando de uma época que não existe mais. Tem isso também, tá? Nem todo velho é sábio. Botem isso na sua cabeça. Nem todo velho é sábio. Outra coisa. O saber é uma coisa que facilmente gera arrogância. A sabedoria tem humildade intrínseca. Ou não é sabedoria? Os valores reais não são materiais, são abstratos, velho. Que é a coisa mais importante na vida de uma pessoa do que os afetos. Não tem nada mais importante, velho, do que o sentimento. A pessoa pode ser super rica, se ela não tiver amor, ela é miserável. E sabe disso. Eu vi empresários bem-sucedidos lamentando serem empresários bem-sucedidos. Porque já estavam velhos. E perdeu o sentido, todos os valores que eles correram atrás. Tudo que eles queriam era afeto. E foi tudo que eles não correram atrás. Eles correram atrás de sucesso. Eu vi essa frase, mano. Eu sou um vitorioso na sociedade, no entanto eu me sinto um derrotado. Eu vi isso com essas palavras. Porque eu não tenho afeto dos meus filhos. Eu, para fazer sucesso com a minha empresa, eu não pude conviver com meus filhos. E para aplacar o sentimento de culpa, eu paguei profissionais muito bem qualificados para educar os meus filhos. E eles são pessoas bem preparadas, estão muito bem colocados na sociedade. Bem colocados é porque tem dinheiro. Não é o bem colocados que eu colocaria, mas é o bem colocados no conceito geral. Estão muito bem colocados na sociedade, cada um com a sua vida. Mas eu tô velho, tô cheio de doença, tô perto dos 90 anos, eu sinto a morte perto de mim. Eu sinto que minha vida tá acabando. E tudo que eu queria é ter uma relação afetiva com meus filhos. E o que eu encontro? Eles pagam profissionais muito bem qualificados para cuidar de mim. Nessa parte ele está correto. O que é mais importante na vida de um ser humano? São os nossos afetos. Isso é uma coisa que não vai mudar em época nenhuma da humanidade. O que é mais importante na sua vida são os seus afetos. O que é afetos? Não é só sentimento, como eles põem aí. Afetos é todo aquele que você se relaciona e tem uma relação afetiva com aquela pessoa. Ou seja, seus filhos, seus pais, seus avós, seus amigos, pessoas que você ama e que amam você, estes são seus afetos, entendeu? No fim da vida, o que vai ficar para você são só as suas memórias, as memórias que você criou com esses afetos, as memórias que você teve ao longo da sua vida com estas pessoas. De fato, no fim das contas, o que importa na nossa vida são as nossas relações, as nossas vivências com essas pessoas, né? Várias pessoas que foram colocadas foram indagadas no final da vida, sempre falaram, olha, no final me matei de trabalhar, construí minhas coisas, mas no final mesmo o que importou é minha família aqui no meu lado nos meus últimos dias, entendeu? Muita gente fala isso, que no fim da vida o que importa, de fato, são as pessoas que você ama e as pessoas que amam você ali do seu lado e o que você viveu com elas. Agora um parênteses sobre o que ele falou, sobre a pessoa gastar a vida trabalhando para no final não ter tido aqueles afetos com aquela pessoa. Tem uma vírgula aí, cara, porque a gente tem que trabalhar sim, justamente pelas pessoas que a gente ama. Quantas mães, quantos pais não tiveram que se sacrificar, gente pobre, se sacrificar para poder pagar a escola dos filhos, para poder colocar comida dentro de casa, passar o dia trabalhando e infelizmente deixar de passar um tempo com seus filhos. Muitos, a maioria, a realidade do brasileiro em sua essência é essa. A minha
A mãe da minha mulher, atualmente, ela tem 5 filhos e ela praticamente não viu a infância dos filhos porque ela teve que trabalhar como professora. Passou a vida trabalhando como professora e a minha mulher e os irmãos dela praticamente cresceram na primeira infância sem a mãe. Hoje a mãe é rica, é milionária e tudo mais? Não, caramba. Ela é uma pessoa normal de classe média, baixa, é uma pessoa normal. Mas teve que sacrificar essa parte com os filhos para poder ter e dar o que comer para os filhos e garantir sustento para eles. Então essa ideia que ele generaliza aí de que se matou de trabalhar e deixou os afetos de lado. Muitas vezes você está se matando de trabalhar justamente para manter os seus afetos com você. Para dar o do bom e do melhor para aqueles afetos. Mas claro, a gente se esquece que no final, o que aqueles afetos vão lembrar não é o dinheiro que você colocou na mesa deles, e sim aquele abraço que você não deu, aquele beijo que você não deu, aquele tempo que você devia ter passado de qualidade com ele e acabou não passando. Reflita sobre isso. Mas tem suas vidas para cuidar, não tem aproximação afetiva comigo. Ou seja, para a sociedade o cara é um vitorioso e ele mesmo se sente um fracassado. Por quê? Porque o mais importante da vida ele esqueceu. Eram os afetos, não era o sucesso material. Vencer na vida? Que porra de vencer na vida, mano? Eu ganhei uma paz enorme quando eu falei, eu não quero vencer na vida, eu quero viver. Essa ideia de vencer na vida é um inferno. Coloca meus irmãos como meus adversários, meus inimigos. Não aceito. Opa! Tudo isso? Opa, ó, tá vendo aí, ó? Mais uma parte extremista do discurso dele, só que falado bonitinho, com palavras bonitinhas. Vencer na vida, eu não quero vencer na vida, eu não quero passar por cima do meu irmão. E meu irmão, quem falou que vencer na vida é passar por cima dos outros? Quem falou que vencer na vida é ficar milionário, ficar rico em cima dos outros? Não, caramba. Vencer na vida é algo extremamente subjetivo, principalmente nos dias de hoje. Um cara que tem a sua casa, o seu lugarzinho, a sua família, a sua renda, aquele cara pode ter vencido na vida já. Ele tem o suficiente para ele e para a família dele. Ele é um vencedor, rapaz. Assim como um cara que é um empresário super bem sucedido, tem imóveis e tudo mais, para aquele cara, ele também venceu na vida. Então, sim, nós devemos vencer na vida, sim. Tá todo mundo aqui que nasceu para vencer na vida, meu amigo. Se você vai passar por cima de fulano, irmão ou cicrano, isso aí é uma coisa do seu caráter. Isso aí depende do seu caráter. Agora, vencer na vida, não. Vencer na vida é sua obrigação, meu amigo. Você tem que vencer na vida. Desde o cara que tem sua casinha pobrezinha ali, mais uma rendazinha, que consegue sustentar a sua família, aquele cara venceu na vida também, meu amigo. Ele tem tudo. Assim como o cara que é empresário e tem muitos imóveis e muito patrimônio, também venceu na vida. Então, ó, não cai nesse discurso extremista com palavras bonitinhas, não. A gente tem que vencer na vida sim, meu irmão. Temos que vencer na vida sim. Eu não quero ser melhor do que ninguém, velho. Se eu for melhor do que você em alguma coisa, você é melhor do que eu em outra. Não existe um ser melhor do que o outro. É aquilo que eu falei, existem atitudes melhores do que atitudes. Se contradisse, se contradisse. Se eu sou melhor que você em alguma coisa, você é melhor do que eu em outra coisa? Não existe ninguém melhor do que ninguém. Acabou de se contradizer aqui. Claro que existe, meu amigo. Se eu sou melhor em algo, você também é melhor do que outros algo e por aí vai. As pessoas não são iguais. A gente é igual em direitos e obrigações. Agora, em habilidades, em paixões, em dons, todo mundo é diferente. Então, cabe aí a humildade de saber, de reconhecer no que você é bom e no que o outro é bom. Então, sim, existem pessoas sim melhores do que outras pessoas. Isso é óbvio. Não vamos mascarar esse conceito com esse discurso bobinho, bonitinho, não. Ideias melhores do que ideias, mas pessoas melhores do que pessoas, não. Que o outro. É aquilo que eu falei, existem atitudes melhores do que atitudes. Ideias melhores do que ideias, mas pessoas melhores do que pessoas, não. Não tem. Pessoas melhor do que pessoas, não. Pessoas melhor do que pessoas, não. Acabei de falar, todo mundo é igual em direitos e deveres. Agora, em habilidades, em aptidões, em talentos, em disposições, todo mundo é diferente. Uns melhores, outros piores. Isso é da natureza humana. Nada nega isso daí. Isso é fato. Nenhum argumento como esse discurso bonitinho tira esse tipo de fato. Se eu tiver acesso à universidade, tiver acesso a conhecimentos que são negados à maioria, eu tenho uma dívida com essa maioria. E não um sentimento de superioridade com relação a essa maioria. Porque eles foram impedidos, eles foram sabotados. Existe uma estrutura social que nega à maioria acesso a conhecimento. Por quê? Porque é preciso manter a maioria na ignorância. Para continuar colocando asfalto na rua, para continuar costurando as roupas que a gente veste, para continuar plantando o que a gente come, para continuarem fazendo a base da sociedade sem ter consciência de que eles são a parcela mais importante da sociedade. Para eles continuarem se sentindo inferiores, incapazes e impotentes. Eu gostaria de mandar um recado para a periferia, que é a galera mais importante da sociedade e a mais desprezada da sociedade. Mas é um desprezo cênico, não um desprezo real. Porque tudo que acontece na sociedade precisa desses caras de baixo para resolver.
São eles que ligam as máquinas, são eles que abrem as portas, são eles que tiram lixo, são eles que costuram as roupas, são eles que plantam o que a gente come. São a base de tudo, são eles que botam um tijolo em cima do outro, de hospitais, de mansões, de casebres, de presídios. Tudo mesmo depende dos de baixo. Tudo depende dessas pessoas que são induzidas a se sentirem inferiores. É uma puta sacanagem, uma desumanidade, velho. O velho discurso marxista do século XVIII, a base da pirâmide é que sustenta a pirâmide, blá blá blá. Isso aí já foi superado há muito tempo e esse discurso sempre volta de tempos em tempos com palavras bonitinhas. Entenda uma coisa, gente, a sociedade ela é totalmente autodependente. Os que estão lá em cima dependem dos que estão embaixo, tanto quanto os que estão embaixo dependem dos que estão em cima. Aqueles que constroem tudo, aqueles que são os meios de produção, como o idiota do Marx falava, eles são dependentes da pessoa que dá essas condições dele exercer o seu trabalho. Porque se eu quiser construir a minha casa, meu amigo, eu tenho que comprar material. Onde é que eu vou comprar esse material? Do dono da empresa, o dono da construtora, o material de construção de pessoas da indústria. Então eu dependo da indústria, assim como a indústria depende de mim para ir ali na base para construir tudo. Então é uma relação de autodependência, meu amigo. Assim como eu dependo do pedreiro construir a minha casa, o pedreiro depende de mim para pagar o salário dele, para ele se sustentar. É uma coisa mútua. É um mutualismo. Eu dependo de você, você depende de mim. Não importa se você está embaixo da pirâmide ou em cima. Todos nós estamos interligados, meu amigo. Isso aí já foi explicado exaustivamente. Mas esses caras aí, com essas pimpas de discurso do século XVIII, não. Quem manda em tudo aqui é o cara aqui de baixo, é o cara que constrói isso, o cara que está no esgoto, é ele que é o importante. Meu amigo, ele é tão importante quanto o cara que está lá em cima, meu amigo. Tá todo mundo interligado. Agora, a questão dos valores, o que está mais valorizado é o que está aqui, o que está menos valorizado é o que está aqui, isso é uma questão da humanidade. Isso é histórico na humanidade inteira. E eu acho que isso nunca vai mudar. Pode vir revolução, pode vir esses discursinhos aí bobos, isso é uma coisa que nunca se altera ao longo da humanidade. E a gente tem visto isso até hoje e isso não vai mudar, tá? Agora, a questão de consciência, ter esse tipo de consciência, isso já é importante para os dois lados. Tudo bem? Então não cai nesse discurso bonitinho desses caras aí falando essas merdinhas aí não, porque tá todo mundo interligado, o pedreiro, o jornaleiro, o pedreiro, o lixeiro, tá interligado ao cara que é dono do helicóptero, dono de empresa. Aqueles caras lá dependem da mão de obra daqui de baixo, porque se os caras não têm empresa, se os caras não têm os meios de produção, se os caras não dão um salário, os caras de baixo não sobrevivem. E se os caras de baixo não dão a força de trabalho dele para o empresário não sobrevive. Um depende do outro, meu amigo. Estão interligados. Nada a ver esse discurso de merda aí, já foi ultrapassado desde o século XVIII. Que sempre volta com a cara bonitinha e palavras bonitinhas. Ai, ai. É como dizia o Milton Santos. Nós não atingimos ainda o patamar de humanidade. Nós estamos nos ensaios. Uma humanidade que mereça o nome não tem abandonados. Não tem gente sem assistência médica. Não tem miseráveis. E em qual país do mundo não tem isso? Qual país do mundo não tem pobreza? Qual país do mundo não tem gente que está numa situação, infelizmente, ruim financeiramente? Qual país do mundo está todo mundo sendo assistencializado? Todo mundo bem de vida? Qual país do mundo? Em qual época da humanidade, meu amigo? Em qual época? Então, para pensar um pouco sobre isso, né? Isso não significa que nós não tenhamos que lutar para melhorar as condições de todo mundo, nossa e dos outros. Temos que continuar lutando. Agora com o pé no chão, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Enfim, cara. Não tem gente iletrada. É fácil resolver isso. Não se resolve, não é porque não tem tecnologia, porque não tem condições sim, mas não tem interesse. Esse punhado de vampiros que se aboletou no poder social, no lugar dos reis e rainhas, não permitem que se tenha serviços públicos que mereçam o nome de serviços públicos. A única parte que importa para esses caras do que é público é o dinheiro público. A população mesmo não interessa. Interessa na medida que ela possa ser explorada. E para ser explorada tem que ser desinstruída, tem que ser alienada pela mídia, tem que receber um sentimento de inferioridade, de impotência, para não analisar a sociedade. Porque a coisa é muito simples, velho. É um punhado que domina toda a coletividade, que coloca toda a coletividade, toda a sociedade a seu serviço. Exatamente. Essa parte finalmente ele se salvou, né? Essa parte aí. Porque de fato, nós somos dominados por muitos, mas não é só a periferia, é todos nós. Todos nós que não estamos na ponta da pirâmide. Enfim, isso aí é meio óbvio, né? Isso é meio óbvio. Agora, só esse discurso aí trazendo soluções antigas que nunca deram em nada,
Não vai funcionar. Só vai causar revolta, só vai causar animosidades, só vai causar gente invejosa com revolta e tal. Não adianta. Existem discursos muito mais complexos e soluções muito mais assertivas e factuais, mais críveis, digamos assim, tudo bem? Mas agora eu vou deixar a opinião para você. O que é que você achou tanto do discurso dele quanto das minhas observações, tá? Digita aí nos comentários e continuemos aqui em busca de significado, assistindo mais e mais vídeos da internet. Deixa o seu like e eu te vejo na próxima. Valeu!